Pode ir. Bom, pessoal, mais uma vez aqui, sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do EFA Talk, né? E como vocês já sabem, né? Esse vai ser um dos outros episódios que vai sair, né? Estamos aqui com esse podcast, EFA Talk, e estamos conversando com alguns dos alunos, dos educandos, que foram para o Ceará Científico, né, levaram seus projetos científicos para essa feira, né, regional, né, que leva vários projetos científicos para lá. E estamos falando aqui com o Natan, né? Hoje vamos falar com o Natan. E o Natan, ele levou também o seu projeto, o companheiro dele que estava, né, o parceiro dele de apresentação, de projeto, ele não pôde estar presente aqui hoje para conversar conosco, né, o Arthur. Um abraço aí, Arthur, se você estiver vendo, né? Porque a logística, né, não deu certo, mas acontece. Então, Natan, eu queria agradecer você por ter vindo, né, no nosso podcast. Você, como educando, você está enriquecendo ainda mais o nosso podcast aqui da EFA, né? E você é um educando do terceiro ano, né? Do terceiro ano, está praticamente encerrando sua trajetória pela EFA. E você apresentou um trabalho belíssimo, né, no Ceará Científico. Quero saber um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, como é que foi que você chegou nesse tema, né? Fale o tema do seu trabalho, o que é que vocês trabalharam com o quê, vocês gostaram, né, de fazer essas pesquisas, porque é uma pesquisa científica, né? Você faz ali a pesquisa em si, você redige aquele trabalho e você vai combinar numa apresentação para pessoas desconhecidas. Fala um pouco sobre essa experiência, fale um pouco de você também, né? Eu quero saber um pouco de você, seu nome, né? De onde você mora. Contigo. Okay. Bom, primeiramente, eu gostaria de desejar olá a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Natan, sou aluno do terceiro ano da EFA Padre Hélio dos Santos. Eu sou residente aqui no município de Poeiras, no distrito de Balseiros. E, para início, eu acho importante frisar que o nosso projeto ele é sobre as biocápsulas, uma maneira de reflorestamento, uma tecnologia inteligente para ser usada na restauração do bioma Caatinga. Ele, a princípio, foi idealizado por mim e pelo meu monitor, Juan Veras, e, posteriormente, a gente montou uma equipe de pessoas na nossa escola, um outro professor e outro colega meu, como o senhor já bem pontuou, que a gente tinha afinidade e achou importante adicionar no nosso projeto. Foi de extrema importância ter o apoio dos nossos monitores, porque é uma etapa crucial para a gente ter informações de gente já, pessoas com mais experiências, com graduações especializadas na nossa área da ciência da natureza, e foi um ponto extremamente positivo, principalmente para aumentar a nossa desenvoltura como educandos, aumentar o nosso conhecimento e nosso interesse pela área da ciência da natureza. Pronto, Natan. E é muito interessante, né, o projeto de vocês, porque casa muito com o que está acontecendo atualmente, né? Não sei se você está vendo esse episódio agora, mas é um momento que na nossa região aqui, Ararendá e Poeiras, está havendo muitas queimadas. E isso acaba com a floresta nativa, né, pessoal? Isso é muito triste mesmo. E esse projeto é interessante, que é para reflorestar, né? A Caatinga, a nossa Mata Branca, né? Como a Caatinga significa, né, esse nome, e é muito interessante visando esse momento, né, de queimadas, de destruição, e isso poderia ser até políticas públicas, né, poderia ser voltado a políticas públicas do estado, dos municípios, para fazer esse tipo de reflorestamento, que é muito interessante. E Natan, como você já havia mencionado, você gosta dessa área, né, você pretende seguir nessa área? Bem, eu me interesso muito pelo ramo da agropecuária, eu me interesso muito principalmente pelas extensões rurais, porque eu cresci no meio que predominava a agricultura familiar e eu sinto que faz parte de mim, eu contribuí para a evolução da agricultura familiar, da sustentabilidade. Eu planejo fazer faculdade de agronomia, eu me interesso muito por essa área e eu sinto que eu vou ter afinidade e vou ser feliz fazendo isso na minha profissão, tendo como minha profissão a agronomia. Pronto, já encontrei outro colega, né? Um colega agrônomo aqui. É uma profissão difícil, assim, ela tem suas dificuldades, tem seus desafios, mas é uma profissão muito bonita, viu? Para quem se interessa pela área, quem quer seguir nessa área, é uma profissão muito bonita, porque a gente
trata com todo mundo, né? Eu tinha um professor na faculdade que ele dizia que o agrônomo, ele entende desde o acasalamento de uma muriçoca até do atracamento do navio numa doca, né? No porto do Pecém desse da vida. Então é uma profissão desafiadora, mas é uma profissão muito bela, porque a gente trabalha com um pequeno agricultor, com um agricultor familiar, e às vezes a gente leva, né, tecnologias que às vezes não é tão acessível para aquele agricultor ali, que às vezes é um agricultor que ele é ignorante de não conhecer coisas, né, de não conhecer tecnologias, não conhecer metodologias, e a gente leva para ele de uma forma mais simples, né? Então a gente tem que ter essa relação, a gente tem que saber falar com o pequeno agricultor, como a gente tem que saber falar também com um grande empresário que às vezes tem milhões na conta, né? Então é uma profissão desafiadora, mas estamos aqui para fazer isso acontecer, e se eu puder impulsionar, ajudar, incentivar, estou aqui, né? Como agrônomo também para fazer isso. É uma área muito boa, pessoal, uma área muito boa mesmo. E podemos entender que esse trabalho seu, né, é extremamente importante, porque ele é sustentável demais, traz o reflorestamento para o nosso cerrado, nossa caatinga, no caso, e nosso bioma caatinga, né? E se você for para a faculdade, você ter interesse de continuar essa pesquisa, dentro da faculdade, ter outro viés ali, é interessante, né? Mas diga você aí. Pronto, eu acho que posteriormente dá sim para a gente desenvolver mais o nosso projeto, mas eu acho que também da parte da escola, como uma pesquisa, ela deixa uma espécie de gancho para posteriormente outras pessoas elaborarem também uma pesquisa. Eu acho que pessoas que tiverem interesse na nossa escola, elas podem dar continuidade também ao nosso projeto. Além da nossa faculdade, o pessoal da nossa escola também pode estar aproveitando o nosso projeto. Vocês vão deixar praticamente um legado, né, para os educandos que vierem, né, os que ainda estão na escola, né, que são dos outros anos, primeiro ano, segundo ano. Então deixam um legado, né, deixam uma marca na escola. Isso é muito interessante, é muito bom. Incentiva os que estão entrando agora, os que estão ainda no primeiro, né, que estão às vezes escolhendo se querem mesmo essa área ou não, né? Mas é uma área muito boa. O agro, não preciso nem falar, né? O agro é o que sustenta o Brasil, né? E eu queria também agradecer novamente nosso espaço aqui, esse espaço que a gente está, né? O Tô Chegando Podcast do Renato Costa. Mais uma vez, muito obrigado por ceder esse espaço. E eu queria também falar para vocês, né, que esse projeto aqui, que não foi mencionado, ele ganhou como primeiro lugar, né, na feira lá da etapa regional. Pronto, ganhou como primeiro lugar na etapa regional, vai para a etapa estadual, né? Sim. Então vocês vão para a etapa estadual. Teve outros projetos também que vão também? Sim. Pronto, então... Bem, na área das ciências da natureza, eu acho que é um peso muito grande para a gente educando, saber que a gente não está representando só a nossa equipe, mas sim o peso de estar representando a nossa escola. Vem um pouquinho nervoso da competitividade, porque teve equipes de outras escolas competindo na nossa categoria, mas nós conseguimos aí, com muito esforço, muita dedicação ao nosso projeto, a gente conseguiu aí conseguir o primeiro lugar na etapa regional, e nós almejamos conseguir alguma colocação na etapa estadual também, lá em Fortaleza. Excelente, excelente. E você está indo com esse otimismo, né? E realmente a competição ela aumenta um pouco o nível de euforia, né? De competitividade mesmo em si, né? Dá mais ânimo, né? Dá mais garra ali para você fazer um trabalho bem feito, né? E o trabalho de vocês foi excelente, como a gente já falou aqui, né? E também quero chamar você, né? Educando, a comunidade externa, que a gente vai ter uma feira da EFA Científica, né? Lá para os dias 17 de novembro, né? 17, 18 e 19. São 3 dias, né? Que está aberto a toda a comunidade de Ararendá, de Ipueiras, de Nova Russas, de todas as cidades vizinhas, né? Está aberto, de portas abertas para você. Vai ser uma feira científica e uma feira técnica também, né? Então vai ter vários
momentos ali de assuntos técnicos para você que gosta da área ou é entusiasta, você aprender, né, algumas coisas novas, né, algumas tecnologias novas, alguns conhecimentos novos. Então você esteja convidado desde já para participar desse momento com a gente, né? E quero agradecer, né, ao Natan por ter vindo aqui no nosso episódio do podcast EFA Talk, né? E queria ouvir umas considerações finais aí de você, né? Tá gostando, gostou de ter vindo aqui? Foi a primeira vez que você participou de um podcast? Bem, a primeira vez que eu participei de um podcast eu achei muito interessante, experiência nova. Eu achei o espaço muito bem elaborado e extremamente profissional. E é bom a gente partilhar um pouquinho das nossas experiências para deixar para os nossos colegas que futuramente eles podem passar por situações semelhantes. A gente tendo experiência e repassando para eles já é uma ajuda que a gente pode estar ofertando. E no mais, só agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar. E infelizmente o meu colega nem meu orientador não puder estar presentes, mas já pontuar que eu também acho que se eles tivessem aqui, eu ia ficar muito grato por essa oportunidade. Então mande um abraço aí para eles, né? Cite o nome deles. Um abraço aos meus dois orientadores, Juan Veras, Alex Marinho e Arthur de Oliveira. É isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, vou pedir o like de vocês. Você tá gostando desse podcast? Você tá gostando? Deixa o like aí, pessoal. Comenta, por favor. Se inscreve, viu? Se inscreve nesse canal que a gente tá só começando, viu? E tamo junto, pessoal. Até a próxima. Valeu.